economista Bernardo Api é um dos mentores de proposta de reforma tributária em debate no Congresso Nacional. Api é um dos maiores especialistas no complicado sistema tributário brasileiro. Nesta entrevista exclusiva para a revista Indústria Brasileira, ele nos mostra por que é tão importante uma reforma tributária que seja ampla, que simplifique o pagamento de tributos no Brasil e que tenha foco, sobretudo, no aumento de produtividade. Api, em primeiro lugar, obrigada por sua presença. Parece que vai se confirmando um cenário aí positivo para uma reforma tributária que avance na criação de um IVA, que realmente simplifique o sistema tributário brasileiro. Como é que o senhor hoje vê esse cenário? Uma aprovação de uma reforma ampla dos tributos sobre o consumo, nós estamos falando aqui de PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. Se você convergir, transformar todos esses tributos num imposto sobre o valor adicionado, ou imposto sobre bens e serviços, com as características dos melhores tributos sobre o valor adicionado do mundo, essa mudança tem um efeito extremamente positivo sobre o potencial de crescimento da economia brasileira. Tem um estudo do economista Braulio Borges que estima que a aprovação de uma reforma com essas características poderia elevar o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos, considerando só os efeitos diretos. E tem um outro estudo dos economistas Edson Domingues e Débora Cardoso, da UFMG, que mostra que, mesmo com hipóteses conservadoras de impacto da reforma sobre o crescimento, considerando metade desse impacto estimado pelo Braulio Borges, todos os setores da economia seriam beneficiados. Todos, alguns mais, outros menos, mas todos os setores da economia seriam beneficiados. Então, a resposta à sua pergunta é: uma reforma ampla da tributação de bens e serviços no Brasil tem um impacto muito positivo sobre o crescimento, tem um impacto que no final é positivo para todos os setores da economia, e esse é o motivo principal, aliás, pelo qual se discute uma reforma dessas. Com relação ao ambiente para aprovação, na verdade a gente vem discutindo uma reforma com essas características, com variações, desde o início dos anos 90. A gente faz tempo que a gente está discutindo isso no Brasil. A gente sempre teve algumas dificuldades. A principal dificuldade foi a resistência dos estados, pelo menos de uma parcela dos estados, a uma reforma tributária com essas características. Essa resistência hoje está superada. A gente tem, na verdade, todos os 27 secretários de Fazenda apoiando uma reforma, extinguindo o ICMS, adotando um imposto sobre bens e serviços de base ampla, sem benefício fiscal, cobrado no destino. Então, a gente tem o apoio unânime dos estados hoje. Temos aí uma posição favorável dos pequenos municípios, que existe ainda uma resistência dos grandes municípios, é verdade, mas, sobretudo, eu acho que a gente amadureceu muito nos últimos anos numa reforma com um modelo de transição que mitiga o efeito da reforma sobre as empresas e sobre os setores, através de uma transição que aí varia. Na PEC 110 do Senado seria de 5 anos, na PEC 45 da Câmara seria de 10 anos, mas com uma transição que mitiga esse impacto. Isso ajuda a aprovar. Avançou-se no conceito de um modelo de arrecadação centralizada, que, na verdade, dá garantia da segurança para os contribuintes. Por exemplo, um contribuinte que acumula um saldo credor como exportador, dá segurança de que ele vai receber. Então, acho que teve avanços técnicos, só não avançou nos últimos 2 anos, muito por conta de uma posição ambígua do governo federal, pelo menos até recentemente. Aparentemente, isso está mudando, esperamos que realmente mude de fato. Crédito tributário, complexidade e unificação. Como é que o senhor avalia no debate agora da reforma tributária esses pontos que são tão importantes para dar maior racionalidade ao sistema tributário brasileiro? Tem 2 tipos de ganho. Tem os ganhos que são os ganhos diretos da reforma. Esses demoram uns 3, 4 anos até começar a aparecer de forma clara,
que são os ganhos que resultam de mudanças de preços relativos, mudanças de incentivos. Você passa a fazer investimentos com base no novo sistema tributário, e isso demora um tempo para aparecer. Em contrapartida, tem ganhos indiretos, porque na hora que você faz uma mudança, que você tem uma percepção que ela aumenta o potencial de crescimento, isso, na verdade, tem efeitos macroeconômicos que podem se refletir no curto prazo. Porque se a economia cresce mais, mantendo a carga tributária, o governo arrecada mais, melhora mais o resultado fiscal, você aumenta mais o PIB, portanto, a tendência da trajetória dívida-PIB tende a ser muito mais positiva com a reforma tributária que sem a reforma tributária. E isso tende a se refletir já no curto prazo através de redução dos juros, principalmente uma queda da curva de juros de longo prazo, e isso pode ajudar na retomada da economia já no curto prazo. Na sua proposta, o senhor defende que o fim da cumulatividade ampliaria e teria um impacto muito importante na produtividade e na competitividade do setor produtivo brasileiro. O senhor pode comentar? A reforma tributária aumenta a competitividade das empresas brasileiras por vários motivos. O primeiro motivo mais evidente é o da cumulatividade, quer dizer, o sistema tributário atual tem tributos que são pagos ao longo da cadeia e que acabam onerando o custo do investimento e acabam onerando as exportações e acabam onerando a produção nacional mais do que as importações. Então, no fundo, a eliminação da cumulatividade, que é uma das consequências da reforma tributária, tem um efeito positivo sobre competitividade via eliminação da cumulatividade. O segundo efeito positivo é, na verdade, a eliminação da complexidade. Na hora que você reduz a complexidade do sistema tributário brasileiro, você tem uma consequência que é reduzir o custo burocrático de pagar imposto, que no Brasil é o mais alto do mundo, e aí isso tem um efeito positivo, é uma redução de custo para as empresas, aumenta a competitividade e reduz o litígio, o contencioso tributário. E a redução do litígio também representa a redução de custo, mas, sobretudo, representa uma redução da insegurança jurídica. E quando você tem menor insegurança jurídica, você pode investir mais, você investe eventualmente podendo operar com uma margem mais baixa, porque você tem menos riscos para compensar. E essa margem mais baixa tende a beneficiar a competitividade das empresas brasileiras. E, finalmente, tem todo um problema que a gente chama de distorções alocativas, que é a forma de organização na produção do Brasil é ineficiente por conta de características do sistema tributário, e a reforma tributária também corrige essas distorções. E a eliminação dessa ineficiência, ela também acaba sendo positiva para a competitividade do país. Então, por muitos motivos, o efeito é bastante positivo sobre a competitividade. O senhor falou em ineficiência. O senhor poderia dar algum exemplo? A forma de pensar a eficiência quando discute o sistema tributário é pensar o seguinte: pensa assim, como a economia se organizaria se não tivesse a tributação? E depois você pensa como ela se organiza hoje por conta da tributação. Se a tributação distorce a forma de organização da economia, ela geralmente gera ineficiências, porque ela leva a economia a se organizar de uma forma em que você gasta mais capital e mais trabalho para produzir o mesmo produto. Tá certo? Quer dizer que você reduz a produtividade da economia. Então, vou dar 3 exemplos aqui que ajudam a entender. Primeiro exemplo, pensa no sistema de distribuição de uma empresa. No mundo sem imposto, ela montaria o centro de distribuição onde minimiza o custo de logística. Quer dizer, ele minimiza o gasto com caminhão, caminhoneiro, combustível, tá certo? No Brasil, não. Ela monta o centro de distribuição onde ela tem o melhor benefício fiscal, aumentando o custo de logística. Então, aquilo que para a empresa faz sentido, porque reduz o custo dela total, inclusive o custo fiscal, do ponto de vista do país não faz sentido, porque eu gasto mais caminhão, mais caminhoneiro, mais combustível para levar o mesmo produto para o mesmo consumidor final. Isso é uma ineficiência. A eliminação dessa ineficiência aumenta a produtividade, aumenta o crescimento do PIB do país. Um segundo exemplo, no Brasil, por conta de questões tributárias, é muito mais barato construir um prédio de concreto armado do que um prédio com estruturas pré-fabricadas. Porque no prédio de concreto armado eu adiciono valor no canteiro de obras, e o valor adicionado no canteiro de obras paga PIS/COFINS cumulativo, alíquota de 3,65%, e ISS com uma alíquota máxima de 5%. Enquanto que o valor adicionado na indústria, para produzir uma estrutura pré-fabricada, paga PIS/COFINS não cumulativo de 9,25% e paga ICMS. Aí varia muito a alíquota, mas sei lá, aqui em São Paulo, para uma estrutura pré-fabricada, são 12%. Então, um deles paga no máximo 8,65%, o outro paga 21% e 25% sobre o valor adicionado, cujo efeito final é construir um prédio.
Então, no fundo, vamos supor que seja, sei lá, 10% mais eficiente fazer um prédio com estrutura pré-fabricada. No Brasil, com a mesma quantidade de trabalho e capital que eu posso fazer, que eu poderia fazer 11 prédios com estrutura pré-fabricados, eu consigo fazer só 10 com concreto armado. E, no entanto, o sistema tributário me induz a fazer esses 10 prédios em vez de fazer 11. Entendeu? Eu quero, sei lá, eu preciso desenvolver um software para minha empresa. Aí eu posso contratar um terceiro que é mais eficiente do que eu para fazer o software, ou posso eu desenvolver o software na minha empresa. Agora, se eu contratar o terceiro, ele vai pagar ISS, vai pagar PIS/COFINS e eu não vou recuperar o crédito. Então, na verdade, mesmo que eu seja, sei lá, 5% menos eficiente do que o terceiro, eu vou fazer o software internamente em vez de contratar o terceiro e eu perdi eficiência por conta de distorções do sistema tributário. A forma de você evitar esse tipo de distorção é falar o seguinte: a tributação é a mesma, qualquer forma que eu organize a produção. Aqui no Brasil, não, a gente só tem exceção, a gente não tem regra. E toda a exceção, toda vez que eu crio um tratamento diferenciado na tributação, seja porque incidem tributos distintos, como ISS e ICMS, seja porque tem cumulatividade, seja porque tem benefícios fiscais, seja porque tem alíquotas diferenciadas. Toda vez que eu tenho esse tipo de tratamento diferenciado, eu induzo a economia a se organizar de uma forma menos eficiente. O efeito é enorme, é um efeito brutal, brutal em termos de perda de produtividade do Brasil. Api, você falou em insegurança jurídica. Como é que a redução dessa insegurança jurídica pode se traduzir em mais investimentos no Brasil? Um dos principais motivos do altíssimo nível de litígio tributário no Brasil, e nós estamos falando aqui, segundo esse estudo do INSPER, quando a gente pega o litígio tributário na esfera administrativa e judicial, federal, estadual, municipal, o estudo do INSPER estima em cerca de 5 trilhões de reais o estoque de litígio. Isso dá quase 75% do PIB do Brasil em 2019, que é o ano de referência desse estudo. A gente não tem comparação completa para o litígio tributário no mundo, mas muito provavelmente o Brasil também é campeão mundial de litígio tributário. Um dos principais motivos do litígio tributário é a complexidade do sistema tributário brasileiro, que leva a divergências de interpretação entre os contribuintes e o fisco. Tá certo? Então, na hora que você adota um sistema, como se propõe na PEC 110 do Senado, em que é uma regra uniforme para todo mundo, na hora que você adota esse sistema com uma regra uniforme para todo mundo, o grau de litígio tende a despencar, pelo menos na tributação do consumo, na tributação de bens e serviços. Não é o único motivo do litígio, tem outros. Acho que um dos motivos do litígio no Brasil também é o excessivo grau de conceitos constitucionais tributários que cada um interpreta de um jeito. É um problema que a gente deveria enfrentar, mas certamente a complexidade, eu acho que é a principal causa. A complexidade que abre a possibilidade de divergência de interpretação é a principal causa desse enorme grau de litígio que a gente tem no Brasil, além de um sistema extremamente ineficiente de resolução de controvérsias. Quando você percebe que você tem uma divergência de interpretação entre contribuinte e fisco, deveria ter um sistema ágil e rápido de resolução de controvérsias, seja na esfera administrativa, via pronunciamentos do fisco, etc. e tal, seja na esfera judicial, mas tem que ser rápido. Quando você demora para resolver o litígio, você vai acumulando um estoque enorme, porque vai passando o tempo e o litígio vai crescendo. Se a reforma é tão boa, por que ela demora tanto? O problema da reforma é que ela tem efeitos setoriais e efeitos federativos, tá certo? Então, do ponto de vista federativo, como eu disse, até recentemente, até 2019, a gente encontrava sempre uma grande resistência, principalmente dos estados, de alguns estados, à reforma tributária, porque eles queriam manter o direito de conceder benefícios fiscais que eles perdem com a reforma tributária, isso é fato. Tem a questão das resistências setoriais, que é uma questão também, embora ela esteja sendo mais forte agora nessa discussão da reforma tributária do que no passado, até porque agora está buscando-se, pelo menos uma parte dos defensores entendem que tem que ser uma alíquota uniforme para bens e serviços, que realmente é importante. É importante porque toda vez que você tem várias alíquotas, primeiro você já gera alguma distorção. Você vai tender a alocar, de novo, aquela ideia de que o bom sistema tributário é aquele que não distorce a forma de organização da economia. Então, a hora que eu falo assim, o setor X tem uma alíquota mais baixa que o setor Y, mas o setor X
é menos produtivo que o setor Y, eu estou induzindo a economia a alocar mais capital e trabalho num setor menos produtivo do que no setor mais produtivo. É importante a gente entender isso. A mera diferença de alíquota já tem efeito sobre produtividade. Mas, além disso, sobretudo, quando você tem alíquotas diferenciadas, automaticamente você tem um problema da interpretação da classificação. Toda vez que você bota a diferenciação de alíquota, você cria o problema da classificação e você cria maior custo burocrático pagar imposto e maior litígio. Então, esse é um fato. E segundo, na hora que você tem a alíquota positiva, você consegue tratar das novas formas de organização de economia de forma muito melhor. Fica extremamente complicado de você lidar com essas novas formas de organização da economia com sistemas que têm muitas exceções. Bom, mas tudo isso aqui foi um desvio de rota para dizer que tem motivos, agora, como está se propondo a alíquota uniforme, a resistência aqui no Brasil, todo mundo que tem uma situação diferenciada hoje quer manter a sua situação diferenciada, só como eu estava dizendo, não adianta, se a gente mantiver uma situação, todo mundo tiver uma situação diferenciada, o país não cresce. Então tem que ter regras uniformes para todo mundo. Agora, a compreensão da sociedade da importância da reforma tributária cresceu muito nos últimos anos, tá? Então, se não for agora, vai ser logo.